Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, essa é a terceira vez que eu gravo esse vídeo e eu estou com a fé que agora vai dar certo. Neste vídeo nós vamos falar sobre corte, que é esse desenho que vocês estão vendo. Eu acho que minha câmera é invertida, que vocês estão vendo aí. Então, gente, esse desenho, ele costuma ser um pouco mais complexo, os alunos geralmente têm um pouco mais de dúvidas. Então eu queria que vocês tivessem bastante paciência para ver esse vídeo e persistência, porque serão muitas informações. Então fiquem de olho aí, porque através desse vídeo eu vou explicar como que funciona esse tipo de desenho, o corte, ok? Pessoal, antes de nós falarmos do corte, eu queria retomar com vocês um outro assunto, que é a da planta. Ah, professora, mas por que você vai falar de planta se o tema de hoje é corte? Porque, gente, o sistema que eu uso para gerar uma planta é muito parecido com o que eu uso para fazer o corte. Quando eu vou fazer a planta, como vocês viram já no vídeo anterior, eu secciono a edificação através de um plano de seção horizontal que passa ali a mais ou menos 1,5 m do piso da edificação. Então notem só, aqui eu tenho a edificação, eu tenho esse plano de seção aqui horizontal que vai cortar a edificação. Cortou a edificação a mais ou menos 1,5 m de altura, fiz a vista superior aqui como manda a regra para a criação da planta baixa, e aí eu tenho o desenho da planta aqui. E por que isso se assemelha com o corte? No corte, nós também vamos fazer um plano de seção. No entanto, ao invés de fazer o plano de seção horizontal, como eu mostrei para vocês aqui que acontece no caso da planta, que eu seccionei através desse plano de seção que está nomeado como 2, eu vou fazer um plano de seção vertical, vou cortar a minha edificação verticalmente, ok? Então aqui, por exemplo, ó, vou ativar esse corte para vocês entenderem como eu vou ver aqui essa seção. E aí fica mais ou menos assim, né? Só para vocês terem uma ideia do sistema de geração do corte. Beleza, pessoal, o que que acontece? No caso da planta, que também é uma seção, eu não preciso definir a posição que o plano de seção passa, porque a própria norma do desenho arquitetônico indica que esse plano de seção vai passar ali a aproximadamente 1,5 m do piso de referência. No entanto, no caso do corte, eu preciso escolher em que lugar esse plano de seção vai seccionar a minha edificação. E isso é muito importante. Eu vou mostrar aqui para vocês essa planta, que é a planta daquela edificação da maquete. Reparem só que eu tenho a demarcação dessas linhas aqui, ó. Essas linhas, elas demarcam o corte. Então aqui vai ser indicado em que posição da edificação eu vou fazer a seção para gerar o corte. E aqui então eu tenho dois cortes, eu tenho um corte AB e um corte CD. Quando eu tenho um plano de seção que secciona, que corta a minha edificação em sua maior dimensão, como é o caso do corte CD, eu digo que esse é um corte longitudinal. Quando eu tenho um plano de seção que corta a edificação em sua menor dimensão, como é o caso do corte AB, eu chamo esse corte de corte transversal. Gente, como que eu vou fazer para escolher a posição que esses planos de seção vão passar na minha edificação para gerar os cortes? Alguns alunos pensam assim, eu vou passar esse plano de corte, professor, onde for mais fácil de desenhar. Só, gente, que geralmente o que é mais fácil de desenhar também não representa muita coisa. Nós temos que lembrar que o corte, ele é um desenho complementar ao desenho arquitetônico para facilitar a compreensão da edificação para quem está lendo o desenho. Então eu tenho que passar os planos de corte nos locais em que eu vou conseguir o maior número, né, de elementos construtivos ali representados verticalmente, e principalmente os elementos construtivos que precisam ser representados verticalmente. Então é sempre legal eu tentar passar os planos de seção nas aberturas. Então vocês vão perceber aqui que o plano de corte AB passa pela janela do banheiro, passa pela porta do banheiro, passa pela porta aqui da sala de estar. O corte CD passa pela porta de entrada da edificação, né? Então é muito importante organizar esses planos de seção para pegar o maior número de aberturas possível. Outra coisa, é muito importante que os planos de seção, eles passem pelas áreas molhadas. Então vocês vão perceber que o corte AB, ele foi posicionado de maneira a representar aqui o banheiro.
o corte CD foi posicionado para apresentar aqui a cozinha. Se por um acaso essa edificação tiver qualquer tipo de circulação vertical, ou seja, rampas, escadas, é imprescindível que o plano de corte também seja posicionado nesses locais, tá bom? Então lembrando, o corte ele serve para detalhar a edificação verticalmente, então escolha a posição do corte que melhor faça esse detalhamento, tá bom? Sem preguiça de desenhar, gente, por favor. Então, gente, como que nós vamos fazer a execução desse corte? Eu já sei o lugar que ele está passando. Vocês vão ver aqui que eu tenho o banheiro, vai passar pelo banheiro, corte AB, e pela sala de estar. Além de saber a posição que o corte passa, eu preciso saber qual vai ser a direção que esse corte vai olhar. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas setas aqui. Percebam que a seta do corte AB, ela está apontando aqui para a esquerda, né? Então, isso quer dizer que eu vou olhar aqui, ó, para essa direção. Então, isso quer dizer que eu vou olhar assim para minha edificação, olha só. Eu vou olhar para essa direção, em direção à porta de entrada. Olha a porta de entrada aqui. Se por um acaso esse corte tivesse com a seta voltada para o outro lado, ou seja, em vez dessa seta estar apontada para a minha porta de entrada, ela apontasse para a cozinha, ia modificar totalmente a forma de visualização desse corte. Eu vou mostrar aqui como ficaria, invertendo aqui. Olha lá, agora a seta aponta para a cozinha. Aí eu conseguiria ver a cozinha e essa parede aqui que não tem nada, olhem só. Então, muito importante observar o lugar que o plano de seção está passando e a direção que esse plano de seção ela indica, tá bom? Então agora eu queria mostrar aqui para vocês o que o nosso corte a partir daquela planta vai indicar. Eu voltei aqui a nossa maquete, né, para a posição correta do corte, que é direcionada para os mobiliários aqui do banheiro e para a porta de entrada. E aí eu queria mostrar para vocês como vocês vão fazer a leitura de como o corte vai ficar através da planta. O que eu faço? Eu vou pegar então a minha planta, vou rotacioná-la de maneira que a seta do corte aponte para cima, assim fica mais fácil eu identificar o que vai ser representado. E aí tudo que estiver antes da seta eu vou desconsiderar. Não foi isso que foi feito aqui nessa edificação, aqui ó, na maquete? Foi exatamente isso. Tudo que estava antes aqui da minha seta, eu desconsiderei, foi cortado. E aí o que eu faço? Eu faço uma vista frontal, beleza? Então aqui vocês vão perceber que eu vou ter a seção dessa janela do banheiro, olhem lá. Eu vou seccionar primeiro aqui, deixa eu reposicionar aqui o meu desenho para ficar mais fácil de ver. Aqui eu vou ter a seção da minha janela do banheiro, a janela do banheiro foi seccionada. Reparem que agora, através do corte, eu vou conseguir ver as dimensões verticais. Por exemplo, na planta, eu não conseguia ver graficamente nem o peitoril e nem a altura da janela do banheiro, concordam? Agora que eu consigo, ó, através do corte, eu vou conseguir visualizar tanto o peitoril quanto a altura da janela e a alvenaria que está acima dela. Aqui eu tenho o chuveiro, olha o chuveiro aqui, foi seccionado aqui também o box do banheiro, o box está aqui. Vou conseguir ver o vaso sanitário e a pia, o vaso sanitário e a pia. Uma coisa importante, às vezes quando os alunos vão representar, eles começam a desenhar tudo que está aqui em cima. Por exemplo, essa porta aqui. Essa porta vai ser visível? Não vai ser visível no corte. Por quê? Essa alvenaria, essa parede aqui do banheiro vai tampar a porta que tá lá no outro banheiro. Então, muito cuidado, tenham essa percepção na hora de fazer os desenhos, tá? Aqui eu seccionei a porta, que tá aqui. E aqui eu consigo ver a porta que tá lá no fundo, olha ela ali. Essa parede aqui, ó, ela foi seccionada. Vocês vão reparar que vai chegar um momento em que a linha de corte ela é interrompida. Estão vendo? Olha lá, a linha de corte ela tá daqui pra cá, parei ela e ela continua daqui pra cá. Por que eu faço isso? O desenho da planta, ele tem muita informação. Então, eu interrompo a linha de corte para deixar esse desenho um pouco mais limpo.
Mas na real, esse plano de corte está passando aqui inteiro, ó. Essa linha é como se ela continuasse aqui. Então ela vai seccionar essa parede que divide a circulação da sala de jantar e estar, como vocês podem ver aqui, ó. Ok? Depois, eu vou conseguir ver no corte esse vão aqui, essa passagem entre a sala de jantar e a circulação? Não, porque essa parede aqui vai esconder, estão vendo? Aqui eu tenho lá no fundo a representação da minha porta de entrada, e aqui vocês vão ver essa paredinha aqui, ó, que está lá no fundo. Gente, o que vocês vão reparar? Vocês estão vendo que essa paredinha lá do fundo, ela não foi seccionada, ela não foi cortada? Olha onde o plano de corte está passando e onde a paredinha tá, lá no fundão. Isso quer dizer que esse elemento construtivo aqui, ele não foi cortado. E aí, da mesma forma com que a gente fez essa análise lá na planta, a gente vem pro corte também. Os elementos construtivos seccionados sempre são representados com a linha mais grossa do que os elementos construtivos não seccionados. Então, por isso que essa paredinha aqui, lá no corte, quando eu mostrar para vocês o desenho técnico, ele vai ficar com a linha média, tá bom? Aqui eu tenho também essa parede que tá lá no fundo, olha ela aqui. E aqui eu tenho a seção, então, dessa porta. Reparem que a janela, ela vai ficar escondida, ó. Se eu olhar assim, ó, bem de frente, eu só vou conseguir ver a porta seccionada, eu não vou conseguir ver a janela que tá lá atrás, tá bom? Outra coisa que eu queria falar aqui pra vocês, antes que eu me esqueça. Reparem só essa janela, gente. Olha aqui essa janela. Essa janela, na planta, ela foi representada em linha tracejada. Por quê? Ela estava acima do plano de seção, então ela não era visível na minha planta quando eu cortava. Mas ela é um elemento construtivo representativo, então eu coloco em linha tracejada. Muitos alunos, quando veem que o plano de seção está cortando uma janela tracejada na planta, colocam ela tracejada no corte. Isso não é verdade, porque como vocês podem ver aqui, ó, eu consigo ver a janela através desse plano de seção, tá bom? Qual janela que eu não consigo ver? Essa janela que tá lá no fundo, mas diferentemente do que acontece na planta, que eu represento janelas em linha tracejada que não são visíveis através do plano de seção, né? Eu não faço isso no corte. Então, muito importante, no corte não existe linha tracejada, gente. Nunca, jamais. Agora, eu queria mostrar aqui pra vocês como isso fica no desenho técnico do corte. Isso também é muito importante, porque às vezes eu coloco essa foto aqui da maquete para facilitar a visualização do aluno. Mas, gente, não quer dizer que no desenho técnico a representação vai ser igualzinha que vocês estão vendo aqui. Exemplo, aqui na minha maquete, vocês estão vendo que eu consigo ver a janela que está aberta aqui sendo cortada, olha. No corte eu vou desenhar isso, no desenho técnico não, porque eu tenho uma notação gráfica para representação de janela em corte. Não quer dizer que a janela, né, na vida real, ela vai ser exatamente assim. Essa é uma representação. Então, muito cuidado para vocês. Quando verem aqui o meu desenho na maquete, para não acharem que vocês vão fazer um desenho técnico que vai ser a reprodução disso aqui, tá? Isso aqui é só para facilitar a visualização, imita muito mais a realidade do que o desenho técnico, tá bom? Então, vamos lá, galerinha. Olhem só, a janela que foi seccionada, reparem só, que foi cortada, ela foi representada aqui, ó, desta maneira. Reparem que lá na planta ela era tracejada, aqui ela fica linha contínua. E a representação, galera, vai ser igual à representação que vocês fizeram das janelas, né, lá na planta. Como a gente fazia? As duas linhas do meio um pouquinho mais grossas, né, uma média um pouco mais grossinha, e as duas de fora, médias um pouquinho mais finas. Dá pra perceber essa diferença claramente aqui. Alvenaria seccionada, linha grossa, ok? O que vai acontecer aqui, gente? Na minha maquete não dá para observar isso, mas nas paredes, quando eu tenho um sistema construtivo que ele é feito com uma estrutura de concreto armado e alvenaria, né, através de blocos cerâmicos, né, eu vou ter sempre uma viga passando aqui, ó, em cima da parede. Então aqui eu vou representar essa viga.
Quer dizer que essa viga vai ser deste tamanho, desta maneira? Na verdade, não. Por quê? A definição das dimensões desses elementos estruturais vão ser feitas, né, pelo projeto estrutural, que não é esse projeto arquitetônico. Eu tenho um outro projeto que vai estabelecer as dimensões e as características de todos esses elementos que fazem parte da estrutura da edificação. Então aqui eu só estou indicando que aqui vai ter uma viga. O tamanho vai ser definido depois. Notem que eu nem fiz a cotagem do tamanho dela, tá? Então aqui eu faço essa viga e aqui eu tenho a laje de cobertura. Eu vou diminuir um pouquinho o zoom aqui para dar para observar tudo. Então vai ser assim, ó. Deixa eu mostrar todos os elementos agora. Aqui eu vou ter laje de cobertura, que nesse caso é feita de concreto. Laje de piso ou piso. Aqui eu vou ter alvenaria, que é quando eu pego os tijolinhos, né, e assento eles, eu monto uma alvenaria, que às vezes vocês vão chamar isso de parede. Tudo bem, pode por enquanto. Então aqui vai ser a nossa alvenaria. Aqui eu tenho a janela, mais alvenaria acima da janela, e aqui eu tenho a viga. Notem que a viga, ela recebeu uma achura. Olhem só a achura da viga. E a laje também, porque elas são feitas de concreto, tanto a viga quanto a laje. Eu queria lembrar aqui para vocês como que é feito o concreto. O concreto eu pego um agregado graúdo, que é a minha brita, eu pego um agregado miúdo, que é a areia, cimento, que é o meu aglomerante, e água, enfim. Para vocês gravarem o porquê essa achura é desse jeito, eu quero que vocês pensem o seguinte: os triângulos, eles representam as britas, o meu agregado graúdo. Os pinguinhos aqui são areia, agregado miúdo. Então é por isso que essa achura de concreto é assim. E muito cuidado. Eu acho que os alunos se animam, né? Estão fazendo ali a achura das vigas, da laje de piso, laje de cobertura. E aí começa a distribuir essa achura para todo o desenho. Gente, isso aqui é feito de alvenaria. Alvenaria é de bloco cerâmico. Então isso aqui não é de concreto. Por isso, vocês não devem colocar essa achura de concreto aqui. Ela fica branquinha assim, ó. Fica só o contorno da alvenaria igual vocês fizeram na planta. A não ser que seja, né, uma parede feita de concreto. O que não é o caso aqui da nossa edificação. Gravem que ela é feita de uma estrutura de concreto armado com alvenarias de bloco cerâmico. Aqui eu tenho o box do banheiro. Olha como ele foi representado. 2 linhas. Pode colocar aí uns 5 centímetros em cada um deles. O vaso sanitário foi visto de frente, então aqui eu coloco o bloco de frente. A pia foi representada aqui. Agora, gente, eu tenho a porta. Olhem a porta aqui, ó. Olha lá. Reparem que aqui na maquete eu vou conseguir ver até a maçaneta da porta. Olha lá. Vocês vão representar isso lá no desenho técnico? De maneira alguma. Lá no desenho técnico, vocês vão representar assim, ó. 2 linhas de fora, 2 linhas dentro. Ou seja, a representação vai ficar igual à representação que vocês fizeram da janela lá na planta baixa. Porque aqui eu tenho, né, o caixilho da porta, aqui as 2 linhas de dentro representam a folha da porta. Então essa é a representação para portas seccionadas, ou seja, quando o plano de seção, ó, a linha de corte, ela vai passar aqui pela minha porta, ó, dentro do vão da porta, ok? Reparem que essa porta aqui do quarto não foi isso que aconteceu. Eu vou pegar outra visualização lá, para ficar mais fácil. Reparem que essa porta aqui do quarto e a porta lá da sala, elas não foram seccionadas. O plano de seção AB não passou dentro delas, né? Aqui o CD passa, mas o AB, que é esse que a gente está representando agora, não passou dentro do vão. Então a representação fica diferente. Eu estou vendo essas 2 portas aqui de frente. Então eu vou representar lá no corte dessa maneira aqui, ó. Olha lá, a porta que vai pro quarto, a porta que vai pro quarto. Nesse caso aqui, quando eu vejo a porta de frente, aí sim eu represento a minha maçaneta. Aqui eu tenho a porta lá no banheiro, aqui eu tenho a porta de entrada, que foi representada aqui, né? E ela tá bem aqui, ó. Ok? Notem só, se por um acaso essa porta do quarto, né, do quarto da suíte estivesse aberta,
eu conseguiria ver um pedacinho dessa janela que tá lá no quarto, né? Lá no quarto da suíte. Perceberam? No entanto, gente, quando eu vou representar janelas e portas no corte, eles sempre estão fechados. Por isso que aqui, ó, eu não consigo ver o que tá dentro lá do quarto. Consigo só ver a porta fechada aqui. Ai, professor, e se a porta for translúcida, for uma porta de vidro? Mesmo assim, eu não represento o que está além da porta, tá? Eu só represento até a porta. Reparem que o plano de seção passou por essa alvenaria que divide a circulação da sala, eu represento ela aqui em linha grossa também, tá? E agora, gente, aquela parede que tá lá no fundo, ó, essa paredinha aqui, ó, que cria essa reentrância, vocês vão perceber que ela não foi seccionada pelo plano de seção. Então, por isso aqui ela não é representada em linha grossa, ela é representada em linha média, ó. Olha ela lá, vou diminuir o zoom aqui para vocês entenderem, ó. Essas duas linhas aqui vão representar esse plano aqui, ó. Eu vou selecionar ele aqui, vai representar esse plano aqui. Então, representa essas duas linhas que vocês estão vendo aí. Tranquilo? Então, isso é muito importante, analisar o que está sendo seccionado, o que não está sendo seccionado, para vocês conseguirem representar os elementos construtivos de maneira correta. Essa parede aqui, ó, isso aqui é exatamente essa aqui, beleza? E aqui, gente, eu tenho a seção dessa minha porta aqui, ó. Essa porta aqui que tá exatamente, né? Aqui a porta, deixa eu fazer assim, ó. Olha a representação dela aqui, né? Igual eu representei a outra porta, seccionada também. E é isso sim que eu represento. Observações importantes. O que eu consigo ver aqui, gente? Eu consigo ver o meu telhado. Olha lá o telhado. Consigo ver a estrutura do telhado, a telha, a calha. Olha a calha aqui. Olha como ela foi representada aqui. Eu consigo ver também a altura aqui dos ambientes. Eu consigo ver agora que o banheiro, ele tem uma altura menor do que a sala. Estão vendo? Ó, aqui eu tenho o banheiro, aqui eu tenho a sala. Essa distância, gente, entre o piso da edificação e a altura de cada ambiente, nós chamamos de pé direito, tá bom? Então, eu posso dizer aqui que o pé direito do banheiro é menor do que o pé direito da sala de estar e de jantar. O corte, gente, ele secciona a edificação, inclusive abaixo do nível do terreno. Então, ele corta abaixo do solo. Por isso, foi representada aqui essas estruturas, ó, que são a fundação, que fazem parte da fundação da edificação, como vocês podem ver aqui. E aí, eu queria explicar um pouquinho sobre isso. Ó, essa linha grossa aqui é o que a gente chama de linha de terra. A linha de terra, ela vai indicar o perfil do meu terreno, ou seja, qual que é, né, a superfície do meu terreno. Vocês vão ver que essa linha aqui de terra, que é essa linha mais grossa do desenho, ela é mais grossa inclusive do que a parede, né, seccionada, vocês vão perceber que ela tá retinha, não tá? Só que quando eu pego um terreno para fazer uma construção, isso não vai acontecer. Eu sempre tenho um desnível nesse terreno. E aí, o que eu faço? Quando, né, eu quero construir dessa maneira, eu faço uma terraplanagem de maneira a deixar esse terreno reto. A gente chama isso de platô. Então aqui eu desenhei o terreno do jeito que eu deixei ele depois que eu fiz essa intervenção de tirar a terra de um lado e colocar do outro para aplanar. Então o terreno tá assim, ó, o terreno tava assim. Aí o que eu fiz? Eu tirei terra daqui, dessa parte mais alta, e coloquei aqui, de maneira que o terreno ficasse assim, tranquilo? E aí, o que eu faço? No corte, eu vou representar, através dessa linha tracejada, olhem só, como era o terreno antes de fazer esse processo de escavação e de aterro. E aí, o que eu faço, gente? Reparem só, se o terreno ele era assim, aqui eu tive de tirar a terra para ele ficar nesse nível aqui dessa linha de terra, ó. Estão vendo? Então, o que eu fiz? Eu tirei terra daqui e possivelmente coloquei aqui, porque nessa região o terreno estava abaixo do nível que eu queria que o terreno ficasse para construir a edificação. Então, o que vai acontecer?
Todas as vezes que eu precisar fazer um aterro, eu vou fazer essa representação aqui, ó. Então, a linha do terreno estava aqui, eu tive de aterrar daqui até aqui, não foi? Então, eu uso essa achura aqui, ó, para indicar que isso aqui é um aterro. O que está abaixo do nível, no perfil natural do terreno, é terreno natural, é solo natural. Então, eu uso essa outra achura aqui, ó, tá? Para indicar que isso aqui é um solo natural, tá bom? Então, essa é a representação. Outra coisa, lá na planta, vocês vão perceber que a circulação, ela tá no nível 10 e o banheiro tá no nível 0,8, ou seja, tem uma diferença aqui de altura de 2 centímetros. O banheiro, ele é 2 centímetros mais baixo do que a circulação. Então, gente, lá no corte isso vai aparecer. Reparem só, eu tenho aqui, ó, esse degrauzinho que vai representar, então, essa diferença de nível entre a sala de estar e jantar e circulação e o banheiro. Aqui eu coloquei a legenda errada, deveria ter sido 0,08. Deixa eu arrumar aqui esse celular. Viu? Então aqui seria 0,08, foi na hora de fazer a legenda que ficou errado. Vou arrumar para mandar para vocês esse arquivo, tá bom? Ah, reparem só que aqui no corte AB eu marquei a posição que o corte CD tá passando, ó. Onde eu pego essa informação? Eu vou pegar essa informação lá na planta. Vocês podem ver aqui que essa linha do corte CD, ela tá passando a, não sei, 40 centímetros dessa parede, estão vendo? Então aqui no corte AB eu represento essa linha aqui do plano de seção a 40 centímetros também dessa parede. Isso é importante porque vai nos ajudar a fazer a representação de vários elementos construtivos lá no corte CD. Eu vou explicar depois para vocês. Ok, pessoal? É isso então. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender aí sobre os cortes. E agora é exercitar, gente. Vamos desenhar vários cortes aí para conseguir aplicar todos esses conhecimentos aí que vocês aprenderam. Então, até o próximo vídeo, galera. Até mais!